O que é a escola? Importante, então. Barbara salienta que este modelo não significa uma ruptura completa com as formas anteriores da racionalização do trabalho, mas simplesmente um relaxamento ou recuo parcial. Afinal, no que se refere aos famosos princípios tayloristas, a única alteração realmente fundamental proposta pelo TQC é um relaxamento no grau de separação entre tarefas manuais e intelectuais, uma vez que passam a ser aceitas sugestões dos trabalhadores na análise das tarefas e são introduzidas medidas vigorosamente condenadas por Taylor, no intuito de reduzir a enorme centralização provocada pela racionalização do trabalho de primeira geração. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o TQC, ele, ao mesmo tempo em que ele rompe com as teorias estabelecidas até então, ele se utiliza dessas teorias para construir a ideia da sua própria teoria. Ele rompe, ele quer romper um sistema, mas ao mesmo tempo ele não se livra das ideias principais desse sistema, ou seja, de todas essas teorias que trazem até então. E, ao mesmo tempo, ele traz propostas novas, melhorando melhorando o viés que Taylor tinha muito ferrenho e muito severo de centralização e especialização do trabalho. Por isso que o autor, que o Barbara, ele traz que não é uma ruptura em si com todo esse sistema de administração científica, mas que ele também pode ser um relaxamento, um recuo parcial. Não é a ferro e fogo como era a administração científica. Então ele traz esse contexto tão interessante para nós vermos, né, de como ele realmente trouxe uma nova visão a partir de tudo que já existia na teoria até então. Bom, em relação à terceira geração, a terceira geração, ela ainda é o TQC. Ela ainda tem como molde principal o TQC e todos esses princípios que ele carrega em si desde a sua estrutura. Porém, ele traz uma visão muito mais atual, muito mais contemporânea à integração industrial que nós vivemos hoje. Porque na época em que foi feito o TQC, lá em 1956, quando ele foi lançado, quando ele foi idealizado, o contexto é totalmente diferente do que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje a era da indústria 4.0, com sistemas totalmente automatizados, utilizando a internet das coisas, utilizando a inteligência artificial, utilizando-se de maquinários que na época nem se fazia ideia de que poderiam existir ou estavam sendo desenvolvidos ainda, eram meras suposições, meras criações ainda. Então nós temos um contexto totalmente diferente, mas nós temos uma teoria que se encaixa perfeitamente nesse contexto atual, que é o TQC, e ele traz uma nova roupagem, com uma nova perspectiva. A terceira geração da racionalização do trabalho, ela é contemporânea de uma complexa mudança nas formas da organização industrial. Em alguns setores, a chamada abertura comercial aumentou a concorrência, atingindo sobretudo as pequenas empresas nacionais. Em outros, foram reconstruídos poderosos oligopólios. Tornou-se prioritária a gestão dos diferentes níveis da cadeia produtiva, fornecedores, consultores, certificadores, empresas subcontratadas, parceiros de desenvolvimento de produtos, etc. Generalizou-se a utilização dos meios informáticos, até porque houve essa evolução da tecnologia, comportando sistemas ERPs, GEDs, fluxos de trabalho, workflows, né? E entre outros, tanto dentro das empresas como através delas. Então, para nós entendermos um pouco disso, nós temos que entender a questão da abertura comercial. O que é a abertura comercial, afinal? E por que ela foi tão importante para o estabelecimento desse modelo japonês, desse modelo TQC, e esse ajuste a essa sociedade contemporânea? E quando eu digo sociedade contemporânea, eu digo a sociedade que consome, a sociedade que gera bens, produtos e serviços, certo? Você já ouviu falar em abertura comercial? Então, a abertura comercial, ela se dá basicamente pela redução dos impostos de importação para se criar um estímulo para uma maior competição interna. Com isso, a população de um determinado país passa a ter acesso a novos produtos, normalmente de qualidade mundial, que podem chegar a um preço mais barato do que antes.
Por outro lado, a indústria do país, que era protegida pelos impostos sobre os importados, passa a ter competidores, o que a força a melhorar a sua qualidade. Quando bem executada, a abertura do comércio traz grandes ganhos para a economia de um país, sobretudo por conta do aumento da produtividade da economia. Os ganhos oriundos do comércio internacional são quase um consenso entre os economistas. Então, gente, a abertura comercial é quando um país ele reduz os impostos de importação, abrindo as portas do seu comércio para produtos importados com um preço mais barato do que o comércio local. Então, e quando eu digo comércio local, eu falo comércio nacional, a indústria nacional. E isso causa desequilíbrio? Não. Isso aumenta a competitividade, porque a indústria nacional, ela precisa se ajustar à concorrência que se estabeleceu a partir da abertura comercial. Então, retornando lá, o modelo japonês, ele se fortaleceu a partir disso. Ele se fortaleceu a partir da abertura comercial, pois as indústrias precisaram ajustar os seus processos para que eles fossem muito mais eficientes e eficazes, para que eu pudesse lá no final baixar o preço do meu produto final e competir então com os produtos importados. E isso causou um impacto na indústria local, porque ela precisou se ajustar. E quando uma empresa precisa se ajustar, ela vai onde? Ela vai nos seus processos, na base de tudo aquilo que ela precisa para sobreviver. Ele passou por um processo de automatização, ele passou por um processo de evolução tecnológica, de adaptação, até ele melhorar e estabelecer novos processos muito mais otimizados. Vejam então que toda essa questão de trabalhador, sindicato, operário, mão de obra contratada, porque o livro fala muito sobre a mão de obra contratada. Todos esses contextos, o capítulo do livro, né, que ele traz essa questão da necessidade de um ajuste da mão de obra contratada e de como que as empresas poderiam estabelecer um poder em relação a isso. Então, tudo isso está costurado na base da nossa disciplina, que é a gestão de processos, certo? Então, retomando aqui, pessoal, no modelo japonês, o que temos é uma integração externa organizada por intermédio de uma hierarquia rigorosa entre as grandes indústrias e a cadeia de seus fornecedores de produtos e serviços. À medida que se desce nessa cadeia hierarquizada de agentes econômicos, reduz-se a presença daquelas características que tornaram famoso este modelo, especialmente aquelas referentes às condições de trabalho. O que é descer na cadeia hierarquizada, pessoal? O que é? É eu estar lá no topo da cadeia, no nível estratégico. Então eu venho descendo para onde? Venho descendo para o nível tático até chegar ao nível operacional. Então, à medida em que eu venho descendo na cadeia, eu sinto uma redução na presença das características do TQC. Então, como reflexão final, cabe ressaltar 2 pontos de continuidade entre a primeira e a terceira geração da racionalização do trabalho, onde eu tenho o controle estatístico do processo, é herdeiro do tipo de raciocínio estatístico já presente no princípio da execução de Taylor. Isso da terceira geração, que ainda é um TQC, mas um TQC mais evoluído, mais adaptado às tecnologias, enfim, a toda a sociedade contemporânea. Então, o controle estatístico desse processo, ele está lá, enraizado nos princípios de execução das tarefas de Taylor ainda. Então, está amarrado lá ainda, pessoal, lá na teoria da administração científica. E também que tanto no Shop Management System, que é a teoria de Frederick Taylor, quanto no TQC, do Feigenbaum, parte-se da premissa de que a qualidade depende mais dos métodos de trabalho do que da inspeção dos produtos, evidenciando a necessidade do controle sobre os processos e sua gestão. Conseguem perceber, pessoal, que tudo isso, tudo que nós observamos, desde a administração científica, teoria clássica da administração, teoria das relações humanas, TQC, Total Quality Control, tudo isso ele evidencia a necessidade do controle sobre os processos. Porque independentemente do foco da teoria, se era o trabalhador, se era a estrutura organizacional,
se era o trabalhador novamente e se era a qualidade do produto final, independentemente do foco das teorias, que as teorias tinham como tomavam para si, todas elas evidenciam a necessidade do controle sobre os processos. Os processos são a base de todas as teorias, porque todas elas visam otimizá-los para atingir os seus objetivos. Então, justamente por isso, eu achei super pertinente esse capítulo, porque nos mostra a importância de um processo dentro de uma organização, seja ela pública ou privada. Tá bom? Então era isso por hoje. Até o próximo vídeo, pessoal.